Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Andréia Macedo, eu sou estudante de Logosofia e hoje estamos aqui para tratar do tema A Vontade de Deus expressa em Suas Leis. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o José Moreira. Muito bem-vindo, José Moreira. Obrigado, André. Obrigado pelo convite. José Moreira, eu quero iniciar perguntando a você qual é a diferença entre a sua visão sobre Deus antes de você se tornar um estudante de logosofia e depois que você começou a tomar contato com essa concepção logosófica? Então, Andréia, desde que eu me entendo por gente, né, que eu ouvia falar de Deus, né? E eu cresci ouvindo falar de Deus muito e também falando sobre Deus, especialmente nos momentos de dificuldade, né, nos momentos de necessidade, né? E apesar disso, algo me incomodava, né? Porque eu sentia que eu não me aprofundava muito, a começar pela palavra Deus e depois pela concepção de Deus. E isso me levava, desde a minha adolescência, eu sempre tive algumas inquietudes, essas inquietudes espirituais que todos nós temos, e eu não conseguia encontrar respostas, né? Cheguei até um momento a duvidar se Deus existia ou não. Somente depois que eu encontrei a logosofia é que eu me surpreendi com o fato da logosofia sendo uma ciência, tratava de Deus, né? Porque, na verdade, eu tinha como paradigma que a ciência era ciência, Deus era Deus. E a logosofia veio me mostrar que não é bem assim. Me trouxe elementos, conhecimentos que têm me proporcionado formar uma concepção sobre Deus. Claro que eu ainda estou muito no início, né? Porque nós estamos falando de algo muito grande. Mas quando eu olho para trás, eu vejo que eu já avancei um pouco nesse aspecto. Ai, que bom. E aí, baseado nisso, né, que você está trazendo, né, eu queria te perguntar, diante desses estudos que você já vem realizando, aí vem a seguinte pergunta: Deus existe? É possível provar a sua existência, Zé Moreira? Olha, a logosofia tem me ensinado algumas, algumas coisas assim muito simples, muito óbvias, mas muito relevantes para a minha vida. A primeira é o seguinte, que se há uma criação, há um Criador. Isso é muito lógico, né? E quando eu vejo essa criação que nos rodeia, que nós podemos apalpar e até da qual nós fazemos parte, é inegável que toda essa criação tem um Criador, né? E nós não estamos falando de algo pequeno, né? Nós estamos falando de uma criação que é uma imensidão, que é algo extraordinariamente grande. Então, nós estamos falando de um Criador extraordinariamente grande. Sabe, André, eu estava um dia desses, eu estava fazendo uma pesquisa, e exatamente exatamente essas reflexões. E fui buscar alguns números a respeito do universo, do que o homem já alcançou com a sua ciência, já consegue alcançar em termos de compreensão desse universo. E eu descobri o seguinte, que uma galáxia tem bilhões de estrelas e que existem entre 200 bilhões e 2 trilhões de galáxias. Uma imensidão, né? São números assim que não dá para. A minha mente não consegue abarcar. Por que eu estou trazendo isso para você? Para demonstrar a grandeza dessa criação e, portanto, a grandeza desse Criador. E essa constatação me dá essa convicção. Claro que Deus existe. Quem teria criado tudo isso? Nós sabemos que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus.
esse era o outro aspecto interessante, né? Que semelhança é essa? Não é? Sim. Que semelhança é essa? Será que é semelhança física? Certamente não, né? Apesar de muitas vezes a gente haver uma tendência a humanizar Deus, né? Uma das semelhanças que eu identifico hoje com o meu estudo é de que o homem tem a capacidade de criar, assim como Deus tem a capacidade de criar. E o homem cria por meio da sua ciência, da ciência que ele desenvolveu. Agora tem algo muito interessante, que a ciência humana, ela se inspira na ciência universal, não é? Mas como assim, né? Vou dar apenas um exemplo. O homem criou o avião. Como ele criou o avião? Observando, né? Observando a criação, estudando as leis que regem, por exemplo, os pássaros. A lei da aerodinâmica, por exemplo. Então, o ser humano é criador, mas se espelha numa criação, na ciência universal, na própria criação. Então, hoje eu lhe afirmo com muita convicção: Deus existe sim. Como não, né? Diante Como de não? tanta grandeza, né? Ah, E aí, eu já quero aproveitar e fazer uma outra pergunta, né? Então, você já tem a convicção de que Deus existe, essa afirmação, né? Aí eu queria perguntar o seguinte: Deus é material ou imaterial? É físico ou metafísico? olha, eu diria para você que Deus não é nem material, nem imaterial. Como assim, né? É. É porque ele contém tudo isso. Ele é maior do que tudo isso. Então, eu não poderia classificá-lo de uma forma ou de outra, porque ele contém essas duas formas. Seria diminuir, né? Essa grandeza, Seria né? diminuir. Tem outra pergunta aqui para você. Como Deus se comunica com o ser humano? Como que ele se expressa? Eu tenho, nos meus estudos, identificado que Deus nos se comunica conosco de várias formas. Vou dar um exemplo, aliás, vou lhe dar dois exemplos, duas formas que eu considero assim bastante interessantes e eloquentes. Bom, você sabe que nós, seres humanos, temos uma concepção biopsicoespiritual, né? Essa parte biológica é esse nosso corpo físico, né? Que é algo extraordinariamente perfeito, não é? Sim. Que funciona de forma autônoma, felizmente, né? Porque às vezes eu fico refletindo, né? Se eu tivesse que controlar, orientar o meu coração para suas batidas, Recordar que tem que bater, né? recordar que tem que bater a hora que tem que bater, a hora que tem que acelerar, controlar o fluxo sanguíneo e vai por aí afora, eu acho que a nossa vida duraria aí segundos, né? E eu fico pensando assim, por que esse nosso corpo humano funciona de forma tão extraordinariamente precisa e independente da nossa vontade? Quem foi que fez isso? Claro, foi o Criador, né? E quando ele concebeu o ser humano, ele já, nessa configuração, e definiu que haveria um mecanismo biológico, ele definiu também regras de funcionamento e estabeleceu alguns parâmetros para que esse corpo funcionasse e esse corpo tivesse vida, uma vida adequada, né? Se eu não consigo seguir exatamente esses parâmetros, o que acontece? Por exemplo, se eu bebo demais, ou se eu como demais, ou se eu me exercito demais, o meu corpo reage e diz assim: olha, isso não está adequado. E como é que ele reage? Aí, de várias formas, com dores de cabeça, enxaqueca e várias coisas, né? Quem estabeleceu isso para o meu corpo? Isso não é uma linguagem que o Criador utiliza para me dizer que eu estou exagerando e estou prejudicando aquele corpo
que tem uma finalidade muito importante, que é ser a plataforma que suporta o mecanismo psicológico e o mecanismo espiritual. Então, eu vejo que essa é uma das formas que o Criador utiliza para se comunicar comigo. Presta atenção, Zé Moreira, Isso. não é assim? Outra forma que eu penso que é muito especial e muito importante é por meio das leis universais. Que leis universais são essas, né? Isso. Lá na faculdade a gente estuda sobre as leis universais físicas, né? E que regem também os processos na criação, né? Agora, essas leis universais a que eu estou me referindo, elas são metafísicas. E elas regem tudo, a vida no universo, toda a vida no universo. Nós temos a lei da caridade, nós temos a lei de movimento, né? Mas eu queria trazer uma lei muito especial, que é a lei de evolução. A ciência humana já identificou que todo o universo está em expansão e em evolução. Então, se todo o universo está assim e nós fazemos parte do universo, então nós também temos que atuar amparados por essa lei. Porque se eu contrario a lei, vai haver uma consequência, né? E isso é tão natural, né, que na criação está tão claro. Tem uma árvore que eu gosto muito, que é a sequoia. E gosto muito porque ela sempre me impressionou o gigantismo daquela É árvore, né? linda. É. Esta sequoia, um dia foi uma semente que cabia aqui na minha mão. Impressionante, né? Agora, entre a semente e a sequoia adulta, tem um processo extraordinário evolutivo aqui. Tem uma ciência maravilhosa, uma inteligência que é inteligência universal. Então, a lei de evolução, ela se aplica, da mesma forma que ela se aplica à sequoia, se aplica às galáxias, aos astros, se aplica à nossa vida humana, né? E tudo isso eu estou falando do aspecto físico. Sim. Mas tem um aspecto metafísico, que é eu promover essa evolução no âmbito espiritual, não é? Porque uma das finalidades da existência humana é de evoluir para a perfeição. Como assim evoluir para a perfeição, né? Eu me questionei quando eu tomei contato com essa afirmativa da logosofia. Mas depois eu me recordei que desde pequeno eu ouvia falar que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Nós falamos um pouco Sim. sobre isso. Bom, e se Deus é a perfeição, e se eu fui criado à semelhança dele, então eu posso intuir que eu posso realizar um processo evolutivo que me leve um dia a me assemelhar de fato a Deus. E eu tenho que fazer isso amparado por essa lei de evolução. É extraordinário, não é? Mas você está me convidando a fazer a seguinte pergunta, né? Qual é a semelhança entre o homem e Deus? Olha, você me fez uma pergunta muito boa. Bom, eu já falei uma, né? Que é de criar, né? Vou falar outra, é da consciência. A logosofia define a consciência como um repositório de conhecimentos, né? À medida que eu vou adquirindo conhecimentos na minha vida, eu tenho um mecanismo chamado consciência, onde eu vou depositando esses conhecimentos. E depois a minha mente, no meu dia a dia, vai usar desses conhecimentos sempre que necessário. Esse é um mecanismo extraordinário, não é? Então eu preciso enriquecer a minha consciência. E nós temos o privilégio de ter uma consciência individual. Essa consciência individual é o reflexo de uma consciência universal. Nós falamos aqui de inteligência universal. Bom, mas se é a inteligência universal,
essa inteligência é de Deus. Se é uma consciência universal, essa consciência é de Deus. E essa consciência que ele nos deu é um fragmento dessa consciência universal. Olha que coisa extraordinária. Zé Moreira, você agora me instigou a perguntar sobre a lei de movimento, mas eu queria também que você falasse em relação à mente, à nossa mente. Ah, é bem interessante isso, né, Andréia? Porque eu aprendi com a logosofia de que movimento é vida e a falta do movimento é morte. E é muito interessante porque depois que eu tomei contato com esse conceito, eu passei a observar mais, né? Tudo no universo está em movimento. E nós mesmos estamos em permanente movimento, né? Lembra lá do exemplo que eu dei? Que o corpo reage? Ele Sim, reage também à falta de movimento. E olha, a falta de movimento, eu hoje compreendo melhor essa afirmativa da logosofia, porque vai fazendo com que a vida vai se apagando. A sensação é essa, né? exato. Inclusive o corpo da gente vai definhando, né? Vai Se não definhando. tem movimento. Então, você me fez recordar de algo que ocorreu comigo na minha adolescência. Jogando futebol, quebrei o braço. Hum, Não tem tanto tempo assim, tinha uns 12 anos, né? pouquinho tempo. Mas não é, né? E aquela época, eu fiquei 3 meses com o braço completamente engessado. Foi o braço esquerdo, até aqui em cima. Passados os 90 dias, retornei ao hospital para retirar o gesso. E quando a enfermeira acabou de retirar lá o gesso, eu quase desmaiei, porque a sensação é que ela tinha levado meu braço junto Nossa. com o gesso, de tão atrofiado que ele estava. Uhum. O quê? Falta de movimento. O corpo reage, porque tem processos pré-determinados lá na origem da criação humana. Essa também é uma forma da linguagem que o Criador usa para nos demonstrar que nós precisamos estar em constante movimento. Seguindo essa linha de raciocínio, você me fez lembrar da nossa realidade quando a gente deixa de fazer atividade física, por exemplo. O corpo dói, começa a ficar mais rígido, né? As articulações mais rígidas, né? E aí, isso me mostra que é a linguagem do Criador mostrando que o movimento é algo essencial na vida, né? Então, é uma forma da gente observar essa linguagem também, né? Exatamente. E olha só, em outros tempos, quando eu não tinha esse conhecimento, isso para mim jamais eu conectaria isso com uma relação com Deus, não é? Porque eu simplesmente me limitava a dizer: ah, meu corpo doeu, foi por causa disso. Ah, eu Aham. estou sentindo isso por causa daquilo. Mas eu não vinculava isso, né, com a minha relação com Deus. Daí a importância de ter esse conhecimento, né? Muito importante mesmo. Olha só, estamos chegando ao final desse nosso bate-papo tão bom, um tema tão grandioso, né? Tão bom. E eu queria, então, como uma última pergunta, saber o seguinte, José Moreira, como que essas investigações que você tem feito da ciência logosófica, esses conhecimentos que você vem adquirindo, esses conceitos que vem formando, né, sobre Deus, Criador, criação, como que até o momento, com esses conhecimentos que você adquiriu, vem transformando a sua relação com Deus? Nossa, tem transformado, a transformação tem sido grandiosa, né? Como eu disse, desde que eu comecei a me entender por gente, né? Que eu escuto que é preciso amar a Deus, não é? E eu sempre me inquietei com isso, né? Como é que eu posso amar alguém que eu não conheço? Tem que ter confiança em Deus. Mas confiança é uma conquista, é um processo, né? Que nasce de um relacionamento, né? Tem que respeitar a Deus. E vários outros aspectos, né? Que são elevados num relacionamento a dois, né?
E a primeira grande transformação que eu observei na minha vida com os conhecimentos logosóficos foi que, a partir do conhecimento que eu estou alcançando, gradualmente, ainda muito, muito lentamente, porque a concepção é imensa, mas à medida que vou formando uma concepção de Deus, eu vou me aproximando de Deus, eu vou conhecendo melhor a Deus, eu vejo que tem nascido dentro de mim um verdadeiro amor por Deus, né? Da mesma forma, essa confiança que deve existir. Tem um ensinamento da logosofia que me toca muito, que diz assim: em qualquer circunstância da vida, por mais amarga que seja, confie sempre, firme e decididamente em Deus. Essa expressão, por si só, talvez o efeito fosse o mesmo de tempos passados. Mas a logosofia me oferece esses elementos, né, esses conhecimentos, para que eu possa, de fato, criar essa confiança no Criador. E hoje eu tenho essa confiança, né? E isso gera uma relação de muito respeito. Desculpa interromper, mas sobre a questão da confiança. É possível confiar em algo que você não conhece? Não tem como, né? Porque a confiança, a base da confiança é o conhecimento. Então, se eu confio sem o conhecimento, aí eu vou para um outro lado, é o lado de simplesmente acreditar, mas sem nenhuma garantia Garantir. interna minha de que aquilo é real e é verdadeiro, né? Então, essa é a grande diferença. Então, você está me dizendo que você, com esse estudo, está se aproximando de Deus pelo conhecimento, por meio, conhecendo as suas leis, relacionando com a sua própria realidade, e isso vem formando essa confiança que permite confiar firme e decididamente em Deus. É isso? Exatamente. Cada vez mais essa afirmativa da logosofia faz sentido para a minha vida, não é? Porque confiar em Deus, confiar em suas leis, confiar no amor de Deus. Como eu falei, nós temos uma concepção que nenhum outro ser vivo tem, biopsicoespiritual. E qual é o melhor presente que a gente pode dar a Deus? E olha o presente que nós recebemos. E a gente retribui como? Pois é, a vida, viver essa experiência aqui na Terra, e nós também temos um espírito individual, que é a parte que é permanente no ser humano. E nessa etapa que eu estou vivendo aqui, que nós estamos vivendo, nós precisamos aproveitar ao máximo, porque é um grande presente que o Criador nos deu. Não somente construir uma vida feliz, como uma existência feliz. Porque o espírito é a parte perene do ser humano. E ele certamente não está para viver só apenas essa etapa. Mas isso é matéria para outra Para entrevista. outra entrevista, né? Mas a gente pode concluir, então, que não estamos nessa terra, vivendo essa experiência, para pouca coisa, né? É para Não, cumprir um processo de evolução, né? exatamente. Hoje eu vejo que essa é a forma que eu encontro de me relacionar com Deus. Ouvi-lo, entendê-lo, atendê-lo, né? E com isso retribuir a tudo isso que eu tenho recebido. Muito grata, José Moreira. Foi muito bom ouvi-lo, viu? Obrigado pela oportunidade. Grata. Se você gostou desse tema, desse conteúdo, visite o nosso canal no YouTube e o nosso portal em logosofia.org.br. Até a próxima!